do Prozame. Toda sexta, às 10 horas da manhã, na Alternativa. ZYX 0380, Rádio Comunitária Alternativa FM de Venda Nova, transmitindo do canal 200 a 87,9 MHz. Um bom dia a todos, está começando o Nodivan do Prozame. Lembrando, o Nodivan do Prozame sempre às sextas-feiras, a partir das 10 horas da manhã. Hoje recebendo o doutor Luciano Melo. Bom dia, doutor. Bom dia, Ramon. Bom dia, ouvintes. Prazer encontrar com você aqui de novo, Ramon. Sentimos a sua falta, viu? Comentei com o Tedes outro dia. Tedes, cadê o Ramon? O Ramon nos abandonou, não aparece por aqui mais. Muito bom ter você de novo, parceiro, aí na companhia, para a gente realizar mais um no Divã do Prozame. Né? Obrigado pelo convite, pela possibilidade de estar aqui mais uma vez. Tá bom. Hoje o tema é? Hoje o tema é psicologia do emagrecimento. Mas antes de entrar no tema especificamente, o Ramon, eu queria te pedir licença para poder mandar aqui um alô para algumas pessoas que são verdadeiras divulgadoras do nosso programa. São pessoas que têm apoiado não só a Rádio Alternativa, como o Prozame também, o trabalho que a gente vem realizando junto. A gente não tem como mandar um abraço para a galera toda de uma vez só, né, Ramon? Felizmente teria muita gente que mereceria esse alô. Então a gente vai falando um pouquinho a cada dia. E aí hoje eu queria mandar um abraço especial para Felipe Silva, para o Douglas Coelho, para Karine Almeida, para Adelane Rezende e para Zuleika Reis Ávila. Um abraço a todos. Ok? Perfeito. Obrigado. Vamos lá então, Ramon? Vamos, já deixa um recadinho, que as perguntas podem ser enviadas no WhatsApp da Rádio Alternativa, que é o 999929986, ou também no WhatsApp do Prozame, que é o 988157843, durante toda a semana. Perfeito. Vamos lá? Então vamos lá. Nossa participação vai ser dividida, né, como normalmente, em 2 momentos. Eu vou fazer uma breve abordagem a respeito do tema, de maneira geral. E na segunda parte do programa nós vamos responder as perguntas que já chegaram e outras que poderão chegar também durante a transmissão. Tá? Ramon e ouvintes, em primeiro lugar, por que a escolha do tema? Basicamente por 2 motivos especiais. Em primeiro lugar, porque a gente percebe, e isso é inclusive um dos motivos pelos quais muitas pessoas procuram ajuda em terapia, que o desejo de emagrecer é extremamente comum a um número muito grande de pessoas. Algumas pessoas querem engordar, outras pessoas querem emagrecer. De uma forma ou de outra, a preocupação e o cuidado com o corpo é algo que é característica das pessoas, de maneira especial nos tempos atuais. E o que a gente percebe também, Ramon, é que muitas vezes as pessoas, quando pensam em emagrecer, assim como quando elas pensam também em engordar, enfim, de maneira geral, quando elas pensam em modificar o seu peso, essas pessoas, elas pensam de maneira muito imediata num clínico geral ou de maneira especial um endocrinologista, para que elas possam fazer alguns exames que permitam verificar a qualidade da sua saúde, taxa de colesterol, essa coisa toda. As pessoas recorrem também muito comumente a um nutricionista, mas nem sempre as pessoas se dão conta de que a psicologia tem uma contribuição fundamental para poder dar. Todas as pessoas, querendo ou não, que têm um desejo de modificar o seu peso, seja para mais, seja para menos, querendo ou não, elas podem receber uma preciosa contribuição da psicologia, e é justamente em função disso que a gente optou por escolher esse tema. Embora a preocupação das pessoas, ela exista tanto do ponto de vista de ganhar peso, ficar mais fortes, daí por diante, mas e também para as pessoas que desejam emagrecer, a gente hoje vai falar um pouco a respeito dessa contribuição da psicologia para quem deseja perder peso, não é? Uma outra preocupação muito grande que a gente tem é que a gente sabe que a obesidade é uma preocupação social atualmente. E não é uma preocupação de um número pequeno de pessoas, ou pelo menos não deveria ser. No corre-corre em que a gente vive, muitas pessoas não conseguem tomar a sua alimentação como sendo prioridade.
As pessoas até aceitam tirar o tempo do almoço, muitas vezes ficam sem almoço, as pessoas passam aí num fast food, passam numa loja de conveniência, compram um salgado e vão comendo pela rua, mas as pessoas muitas vezes acabam comendo muito mal porque não colocam a sua alimentação como prioridade. E aí, o que é então que a psicologia pode fazer para ajudar as pessoas a emagrecer e principalmente a manter o seu peso? Porque esse é um ponto muito importante que a gente precisa observar também, Ramon e ouvintes. Emagrecer é relativamente fácil para muitas pessoas. A maior dificuldade que muitas pessoas encontram é para poder manter o seu peso depois que elas emagrecem. E aí, se você me perguntar, Ramon, Luciano, quais são os 2 fatores ou as 2 coisas que são fundamentais para que a pessoa consiga emagrecer e principalmente permanecer magra? A resposta, Ramon e ouvintes, é modificar a maneira como pensa sobre a alimentação e modificar a maneira como ela se alimenta. Ou seja, é fundamental a gente modificar o pensamento e a atitude. Por que é importante modificar em primeiro lugar o pensamento? Porque muitas pessoas veem uma determinada dieta que elas precisam realizar como se fosse uma espécie de túnel pelo qual elas estão passando. O que isso quer dizer? Eu vou fazer uma dieta durante, por exemplo, 3 meses, 4 meses, porque eu quero emagrecer 4 quilos ou 5 quilos. Passado aquele período, ela obtém o peso que ela desejava, ufa, agora eu posso relaxar, não é? Então, isso quer dizer que todas as vezes em que a pessoa ela tem uma determinada atitude que não está baseada numa motivação interna, automaticamente a tendência de aquela mudança ser passageira é gigantesca. Ou seja, se eu tento modificar a minha atitude, mas eu não modifico a minha motivação e o meu pensamento a respeito daquele comportamento, automaticamente é muito grande a tendência de eu voltar a ter aquele comportamento antigo que eu tinha, não é? É isso que a gente quer dizer quando a gente fala na necessidade de uma reeducação alimentar. E além de a gente fazer a modificação da maneira como a gente pensa sobre a alimentação, Ramon e ouvintes, é muito importante que a gente não perca de vista o fato de que tudo que a gente come é possível que esteja influenciado pelo nosso estado emocional, né? Ou seja, quando a gente não está bem emocionalmente, algumas pessoas bebem, outras pessoas fumam, outras pessoas compram e outras pessoas acabam comendo exageradamente. É o que nós chamamos de fome emocional e nós vamos abordar isso daqui a pouquinho, não é? Um dos ensinamentos da psicoterapia cognitivo-comportamental. Pensamento gera emoção e sentimento e comportamento. Ou seja, só se modifica um comportamento quando nós modificamos o pensamento que está na origem daquela atitude da pessoa. É por isso que a gente pode dizer que ninguém modifica o comportamento de ninguém. Nós podemos favorecer e contribuir para que a pessoa modifique o seu comportamento. Mas ela só vai conseguir modificar o comportamento dela quando ela entender o porquê que ela está agindo daquela forma e optar racionalmente por agir de uma outra maneira. Em segundo lugar, o que a gente quer dizer quando a gente fala da importância de a gente modificar a maneira como a gente come? Na maior parte das vezes, como eu disse no início, até em função do nosso corre-corre diário, da nossa agitação, da nossa pressa em fazer as coisas, o que acontece muitas vezes é que a gente come de maneira absolutamente inadequada. E o que eu quero dizer com isso? A gente come correndo, muitas vezes a gente come sem prestar atenção naquilo que a gente está comendo, e a gente come muitas vezes sem prestar atenção, inclusive, na quantidade de alimento que a gente está comendo. E não é difícil a gente perceber isso. É possível, Ramon, que você e os nossos ouvintes já tenham passado pela experiência de ir a uma festa de aniversário ou a um churrasco, aí você se encontra ali com a sua galerinha, você está naquela rodinha, todo mundo em pé, e aí o que acontece?
vai passando a bandejinha. Não é assim? Passa a bandejinha, a gente está conversando, muitas vezes olhando para o amigo da gente, a gente pega o palitinho, espeta, leva na boca. Passa mais um pouquinho, vem outro pratinho, espeta, leva na boca. Quando chega ao final da festa ou do churrasco, é possível que um amigo comente assim: Ramon de Deus, mas que carne gostosa é aquela carne de porco? E aí não estranhe se você virar para ele e responder assim: mas carne de porco? Tinha carne de porco? Que isso, Ramon? Mas não é possível, você estava do meu lado, eu comi, você comeu também, você não percebeu? Por incrível que possa parecer, a gente come sem perceber a quantidade que a gente come e muito menos aquilo que a gente está comendo. Você vai chegar para a cerveja, Não que a cerveja não possa ajudar a acontecer isso também, viu, Ramon? Eu muito nem lembrando que eu comi mais. E aí o que também acontece muitas vezes? Justamente pelo fato de as pessoas não perceberem o quanto elas comem, muitas vezes elas param de comer quando elas têm aquela sensação de que não cabe mais nada no estômago, não é? E aí é muito importante as pessoas perceberem o seguinte: a saciedade não depende definitivamente do quanto a gente come, não é? Do momento em que o alimento chega ao seu estômago até o momento em que você se sente literalmente saciado, isso é um processo que demanda aproximadamente 20 minutos. Né? Por quê? Porque é todo um processo fisiológico. O seu cérebro precisa captar essa ação de que você já se alimentou, de que o seu estômago está preenchido, para elaborar a sensação de saciedade. Nesse caso, a criação envolve muito isso, porque eu cresci e minha mãe falou assim: não, encheu da satisfeita, você para de comer. Sim. Tem algumas pessoas que falam assim: não, se eu deixar comer no prato, minha mãe vai me xingar demais. Sim, sim. E está saciado, vai continuar comendo, porque não pode deixar comer no prato, e isso vai até a fase adulta. Sim. Leva isso para a fase adulta. Isso independe, inclusive, de idade. É uma expressão que certamente você já ouviu, que é o seguinte: fulano de tal, quando faz o prato, parece que ele está fazendo o prato com os olhos. Né? Isso quer dizer o quê? A gente olha para aquela comida, a gente se sente empolgado porque está tudo muito bonito e a gente muitas vezes acaba exagerando na quantidade que a gente coloca. E quando os pais muitas vezes dizem: aquilo que você colocar, você vai obrigatoriamente comer, é uma forma que eles têm, e aqui eu não vou entrar no mérito se está correto ou se está errado, né? Mas é uma forma que eles têm de tentar nos educar para que a gente seja responsável, para que a gente não desperdice comida, não é? Então, muitas vezes, essa sensação de saciedade, ela é uma sensação equivocada, quer dizer, a gente entende ou pensa que a gente precisa comer até que a gente não dê conta mais de colocar nada para dentro para que a gente se sinta saciado. E aí, Ramon, a gente poderia perguntar o seguinte: quais são os fatores psicológicos que influenciam no processo de emagrecimento e principalmente para que a gente permaneça magro? Eu vou citar aqui, Ramon, nada mais, nada menos do que 7 fatores e eu vou falar rapidinho um pouco a respeito de cada. Em primeiro lugar, motivação. Se a pessoa que quer emagrecer, ela não estiver suficientemente motivada, ela vai com certeza parar no meio do caminho. E aí a gente precisa entender o que é a motivação. Quando a gente fala em motivação, Ramon e ouvintes, muitas pessoas imaginam como se fosse uma espécie de uma energia meio que mística, algo que a gente não controla, algo que muitas vezes aparece ou desaparece sem que a gente tenha controle. Nada disso. Motivação é algo muito simples. A palavra motivação, ela vem de motivo mais ação. Portanto, a pessoa motivada nada mais é do que aquela pessoa que tem de fato um motivo para agir. Exemplo: você pode acordar de manhã com dor de cabeça, uma indisposição, o corpo doendo, parecendo que você está gripando ou resfriado, enfim. Você não se pergunta, por exemplo, não sei se eu vou trabalhar ou se eu não vou, a menos que o seu estado seja muito grave, é claro. Mas normalmente o que você faz? Você se levanta, toma o seu banho, toma café, se arruma e vai. E por que a gente faz isso? Porque a gente tem um motivo para agir. Ainda que seja, se eu não for trabalhar, o meu chefe vai descontar o meu dia e eu não posso ficar sem o dinheiro, mas você vai. Aí você tem um motivo. Então, um dos motivos pelos quais muitas pessoas começam uma dieta e param no meio do caminho é porque
o desejo, a vontade de emagrecer, de fato, não está tão forte assim. Tá? É algo que a pessoa diria para você, no fundo, se eu emagrecer 1, 2 ou 3 quilos, eu até que eu gostaria, mas quer saber, eu vou levando. Né? Segundo ponto que é muito importante psicológico e que envolve o processo de emagrecimento, autoestima. Né? Eu diria para você, Ramon, e para os nossos ouvintes, que a autoestima e a autoconfiança são como se fossem o combustível e a bateria do automóvel. Ou seja, um carro sem gasolina ou álcool e sem a bateria, nada feito. E nós, seres humanos, sem autoestima e sem autoconfiança, também não vamos a um lugar muito longe. Por que isso? Imagine, Ramon, que você está fazendo um processo para emagrecer, você está fazendo uma dieta, e aí você, assim como milhões de pessoas no mundo inteiro, muito provavelmente, algum dia, em alguma refeição, vai ter aquela escorregada. É natural que a pessoa, em algum momento da dieta, ela tenha um deslize e coma algo que não deveria comer, enfim. Se a sua autoestima é lá nas alturas, você vai se virar para você mesmo, Ramon, e vai dizer o seguinte: vamos lá, Ramon, você é valente, você consegue, você já conseguiu tantas coisas que foram difíceis. Que isso, cara? Você é uma pessoa gigante. Isso foi só um deslize que você cometeu, mas você é capaz de passar por isso, enfim. Se por outro lado, Ramon, a sua autoestima estiver lá embaixo na sola do sapato, você vai se virar para você mesmo e vai dizer o seguinte: ei, Ramon, tá vendo? Olha aí, você não faz nada direito. Você não dá conta de nada, não sei nem para que você começou essa tal dessa dieta, você já sabia que não ia demorar e você ia acabar saindo da dieta, enfim. Né? A autoconfiança é o terceiro elemento. Por quê? Porque se eu não acreditar que eu sou capaz de conseguir, nada feito. Quarto elemento de ordem psicológica que influencia diretamente no processo de emagrecimento é o que nós chamamos de procrastinação. E nós já fizemos, inclusive, um programa aqui na rádio em que nós abordamos exclusivamente esse tema. Né? Se você me dá licença para isso, um momento aqui de propaganda, lá no canal do Prozame no YouTube está postado o programa sobre procrastinação. E o que é a procrastinação? É justamente essa atitude da gente de sempre deixar para depois. Quem é que nunca disse que ia começar a dieta na segunda-feira, não é? A danada da segunda-feira é o dia em que a gente começa a dieta, que começa a academia, que a gente vai dar a faxina que está precisando, que a gente vai começar a estudar para a prova, que a gente vai fazer um punhado de coisa, e a verdade é que a gente acaba não fazendo nunca. E uma das coisas que as pessoas precisam perceber é o seguinte: qual é o problema de a gente deixar para depois? O problema é que todas as vezes em que a gente desiste, ou todas as vezes em que a gente deixa para depois, a gente está favorecendo para que a gente, de novo, deixe para depois. Ou seja, se eu, na segunda-feira, disser para mim assim: eu não vou à academia hoje não, eu vou deixar para amanhã que é terça, segunda-feira é o Dia Internacional da Preguiça, né? Quando chegar na terça-feira, eu já não fui ontem, tá certo que hoje é terça, mas eu ainda estou com uma preguicinha, enfim, e aí amanhã eu vou. Quando chegar na quarta, nossa, meio da semana, hoje eu estou começando a ficar mais animado. Mas eu já não fui segunda e terça mesmo, só mais um dia, não tem problema. Na quinta você deixa para sexta, e na sexta-feira qual é o seu raciocínio? Já não fui a semana inteira, amanhã é sábado e depois é domingo, eu já não vou mesmo, então na segunda eu começo. Por outro lado, se você começa a sua dieta na segunda-feira, ou seja lá que dia for, quando chegar no segundo dia, qual vai ser o seu raciocínio? Puxa vida, se ontem eu consegui, hoje eu dou conta também. E no terceiro dia, puxa vida, já se passaram 2 dias da dieta, eu acho que o pior talvez já passou. Se eu conseguir 2 dias, eu vou conseguir o terceiro e assim por diante. Ou seja, a nossa ação ou a nossa omissão podem ser comparadas a uma espécie de músculo. Não é? Quando a gente quer ganhar massa muscular, a gente trabalha o músculo. Então, se eu desisto, é como se eu estivesse desenvolvendo o meu músculo da desistência.
Se eu resisto à tentação e eu permaneço firme, eu automaticamente estou desenvolvendo o meu músculo da resistência. Não é? Quinto fator que é muito importante, a nossa capacidade de lidar com as privações. O que a gente quer dizer com isso? A gente vive numa sociedade em que o tempo todo prega pra gente que a gente tem que estar plenamente satisfeito o tempo todo. Isso quer dizer o quê? Não pode faltar nada. A gente acorda com uma leve dor de cabeça, a gente tem que procurar um remédio porque a gente não dá conta daquilo. Então, se me dizem que eu tenho que diminuir ou mesmo suprir da minha alimentação um alimento que eu gosto demais, eu não dou conta. E aí é muito importante a gente ficar atento a isso, por quê? Porque muitas pessoas acabam fazendo da alimentação uma forma de elas preencherem uma ausência ou uma falta que é existencial. Então, o que acontece? O sujeito, por exemplo, ele passou muita raiva no trabalho. Ele teve um dia de cão, ele discutiu muito com o chefe, com um colega de trabalho. Ele chega em casa, ele pega uma barra de chocolate. E o que ele diz para ele mesmo? Eu mereço. E aí o que acontece é que enquanto ele estiver comendo, realmente ele vai se sentir muito satisfeito e feliz. Só que 2 minutos depois que ele terminar de comer, ei, Ramon, mas olha aí, o que adiantou você comer? Quando você chegar no trabalho amanhã de manhã, o seu chefe vai estar lá te esperando do mesmo jeito. Você não conseguiu voltar no tempo, você não vai fazer com que se esqueça totalmente a situação que você viveu. Então é muito importante a gente separar aquilo que é a alimentação daquilo que é a nossa vida emocional. Ou seja, muitas pessoas acabam interrompendo a sua dieta ou voltam a engordar novamente, porque elas estão passando por um momento na vida delas, muitas vezes, de total desequilíbrio emocional. Né? Outro fator que é muito importante é justamente o que a gente chama de fome emocional. O que é a fome emocional? É a fome devido às nossas emoções. É o que a gente acabou de explicar aqui. No fundo, muitas pessoas acabam tendo muita dificuldade para poder perceber o que de fato é a fome. E as pessoas, elas vivem determinada situação, elas são acometidas por uma espécie de um desejo irresistível, uma tentação irresistível, e mesmo que inconscientemente, a justificativa que elas têm para poder comer aquilo é elas dizerem que elas estão com fome. Prova de que isso muitas vezes acontece. O sujeito acaba de almoçar, mais ou menos 30 minutos, 40 minutos que ele almoçou, ele está indo para o trabalho, andando pela calçada, ele passa em frente a uma padaria, olha para uma vitrine, Ramon, ele vê um brigadeiro, a impressão que ele tem é que aquele brigadeiro foi feito pensando nele. Ele se vira para o amigo e diz o quê? Nossa, eu vi esse brigadeiro, me deu uma fome louca. Está me chamando. Isso não é fome, não é? Isso é um desejo ou uma tentação irresistível. E um desejo ou uma tentação serão mais ou menos irresistíveis de acordo com a minha capacidade de enfrentá-lo. Isso vai depender diretamente da minha motivação. Se eu estiver suficientemente motivado e se eu estiver decidido que eu vou emagrecer, e se eu estiver estável emocionalmente, você pode colocar na minha frente uma bandeja de brigadeiro. Né? Você vai se virar para a pessoa e dizer, você pode colocar aí na minha frente absolutamente o que você quiser, mas eu não vou sair da minha dieta. Então é muito importante nós ficarmos atentos ao fato de que as nossas emoções influenciam decisivamente a maneira como a gente se alimenta. Sétimo e último fator psicológico que interfere no nosso processo de emagrecimento é o que nós chamamos de obsessão pela procura do corpo perfeito. Ramon e ouvintes, ter um corpo bacana, ter um corpo bonito, ser atraente, é natural, é gostoso, faz parte inclusive da nossa saúde. Mas nós precisamos perceber que tudo aquilo que é falta ou tudo aquilo que é excesso está em desequilíbrio. E o que acontece é que algumas pessoas,
E aí a gente tem verdadeiros transtornos psicológicos alimentares, como a gente diz, como no caso da bulimia, da anorexia, né, bulimia nervosa, enfim. O que acontece? O mundo inteiro pode dizer para a pessoa que ela está com um corpo maravilhoso, espetacular, sensacional, mas ela consegue enxergar um dedo a mais de gordura na cintura, numa preguinha aqui, numa preguinha ali, mesmo que ninguém veja. Há um transtorno sério, grave, psicológico, chamado transtorno dismórfico corporal, que é o famoso TDC. A pessoa ela tem uma visão completamente equivocada a respeito de si mesmo e a respeito, de maneira especial, do seu próprio corpo. Isso acontece muitas vezes porque, de fato, ela tem uma determinada característica que destoa daquilo que é a característica da maior parte das pessoas, mas muitas vezes essa dificuldade para aceitar o próprio corpo não está ligado necessariamente a uma característica que ela de fato tenha, né? Muitas vezes a pessoa insatisfeita com o corpo, você pergunta para ela, mas escuta, do que você não está gostando? O que não está te agradando? Não sei, sabe, mas eu olho assim para mim, eu olho para o espelho, olha, não estou legal. Às vezes é um pouco, não, eu preciso perder o gordurinha, pega, não, tá vendo aqui, ó? Sim, não tem nada ali para poder perder. Perder um pneuzinho que tem mesmo. Sim, e aí o que acontece é que existem algumas pessoas que se pesam 10 vezes ao longo de um dia. Há pessoas que, se elas passarem 20 vezes em frente a um espelho, as 20 vezes elas têm que se olhar de frente, de perfil, de costas, pedem alguém para poder tirar foto, enfim. E há uma máxima dentro da psicologia, Ramon e ouvintes, da qual a gente não pode se esquecer nunca. Existe uma relação entre o nosso interior e o nosso exterior que não pode ser esquecida. Tá? Exemplo claro. Já reparou, Ramon, que tem dia que a gente abre o guarda-roupa da gente, a primeira roupa que a gente vê na frente, a gente pega, veste e sai de casa? Outros dias, a gente abre o guarda-roupa, você pode ter 200 cabides, cada cabide com uma roupa, uma camisa, uma saia, um vestido, uma blusa, que não, nada te serve, nada cai bem em você, não é? E isso quer dizer o quê? Se eu não estiver bem por dentro, por fora, dificilmente eu vou me sentir bem. Assim como também não é positiva a postura de muitas pessoas que são absolutamente displicentes consigo mesmas. Tudo na vida é uma questão de a gente buscar um ponto de equilíbrio. Um pouquinho de vaidade não faz mal para ninguém, não é? Se a gente chega para poder trabalhar, principalmente quem trabalha lidando com o público, se você se apresentar para poder trabalhar camisa regata, bermuda, que não sei o que, chinelo de dedo, parará, cabelo desarrumado, sem ter tomado um banho e daí por diante, as pessoas vão olhar para você, camarada esquisito esse, não é? Então, quer dizer, é como popularmente se diz, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, não é? Então, preocupar-se com o corpo sim, mas o cuidado fundamental com a obsessão. E aí, para já caminhar, para a gente ir finalizando essa primeira parte do nosso programa, Ramon e ouvintes, gostaria de citar aqui 9 habilidades que precisam ser desenvolvidas para que a pessoa consiga emagrecer e permanecer com o peso que ela adquiriu. Em primeiro lugar, a motivação. E para que eu consiga estar motivado, uma coisa que vale a pena eu pensar: quais serão os benefícios que eu vou ter quando eu conseguir emagrecer? Vou voltar a vestir aquela roupa que eu sempre gostei, mas que deixou de servir? Não vou estar mais preocupado com a opinião das pessoas? Vou poder botar o meu biquíni ou a minha sunga e eu vou a hora que eu quiser para a praia, para a piscina, seja lá onde for, sem a preocupação que ninguém está me olhando? Enfim, o benefício é aquela espécie de prêmio que eu vou alcançar quando eu conseguir emagrecer. Segundo lugar, pesar-se diariamente. Ué, Luciano, mas esse camarada está meio louco, porque ele acabou de falar que a gente não pode ser obcecado pelo emagrecimento e o camarada pede para eu me pesar diariamente. É preciso que a gente entenda o porquê de se pesar diariamente. Diariamente, o nosso peso corporal, ele passa por oscilações que necessariamente não querem dizer um ganho ou uma perda real de peso, né? Alguns fatores, por exemplo, você comeu no dia anterior um alimento muito rico em sódio.
Isso pode fazer com que o seu organismo, o seu corpo retenha líquido. Se reteve líquido, no dia seguinte, automaticamente o seu peso pode estar maior. Você está há 2 dias com uma prisão de ventre. Você se pesa justamente naquele dia. É natural que você tenha um aumento do seu peso, o que não quer dizer que aquilo é gordura que você ganhou. Então, a vantagem de a gente se pesar diariamente é a possibilidade de a gente se acostumar com uma oscilação que é natural e que pode ser inclusive de fundo hormonal. Mas, Luciano, então como é que eu vou saber se eu de fato estou emagrecendo? Justamente fazendo uma verificação entre 2 períodos maiores, não é? Então, eu me peso diariamente para que eu me acostume com a balança e para que a balança deixe de ser para mim um bicho de 7 cabeças. Há muitas pessoas, Ramon, que se pesam num determinado dia, se elas forem se pesar dali a 15 dias, nos próximos 15 dias, cada dia a pessoa fica assim: nossa, será que eu emagreci? Será que eu engordei? Nossa, mas está demorando muito passar mais 15 dias, acho que eu não vou dar conta de esperar. Não é? Terceira habilidade, modo de comer. O ideal é que a gente se coma sentado, apreciando aquilo que a gente está comendo e que a gente coma devagar. Sentir o gosto da comida. Sentir o gosto da comida, não é? Muitas vezes a pessoa, quando ela come muito rápido, se você perguntar para ela se aquilo estava saboroso ou não, é perigoso ela te dizer que ela não sabe. E aí, a sensação de saciedade, ela tem também um cunho psicológico. Ou seja, quantas e quantas vezes a gente não chega, por exemplo, à mesa para poder almoçar, o almoço de domingo na família, a gente olha aquela lasanha, a gente olha aquela macarronada, ou a gente olha aquele prato, seja ele qual for, nossa, fulano, hoje você caprichou, hein? Isso é uma demonstração de que a nossa saciedade não depende única e exclusivamente do quanto a gente come. Quarta habilidade que é fundamental, elogiar-se. Emagreci 3 quilos. Genial, Luciano. Que coisa fantástica. Cara, vamos lá. Olha, foram só 3, você quer emagrecer não sei mais quantos, mas a gente precisa reconhecer que você foi capaz de emagrecer 3. E quem consegue emagrecer 3, consegue emagrecer muito mais. Quinta habilidade, prática de exercícios é fundamental, inclusive porque quando o organismo está fazendo um trabalho de reconstrução da nossa fibra muscular, ele também está consumindo energia. E ele vai tirar essa energia justamente da gordura que já está armazenada no seu organismo, desde que, é claro, você tenha comido ingerido um determinado número de calorias. Sexta e talvez principal habilidade para o emagrecimento, aprender a lidar com a fome, com os desejos incontroláveis e com a fome emocional. Né? Uma coisa que é muito importante, Ramon e ouvintes, para muitas pessoas a fome é como se fosse um bicho de 7 cabeças. Algumas pessoas, quando começam a sentir aquele friozinho no estômago, a sensação de estômago vazio, para tudo que eu tenho que comer, não é? E a gente precisa perceber que a fome, ela pode perfeitamente ser comparada a outros desconfortos que a gente tem na vida e que a gente tem que enfrentar. Você enfrenta, por exemplo, um cansaço físico. Você enfrenta o falecimento de um parente ou de um amigo. Você enfrenta o seu desgaste do trabalho. Por que você não pode, inclusive, enfrentar a sua fome? Não sei se você já reparou, Ramon, mas muitas vezes a nossa fome, ela acaba durando cerca de aproximadamente 15 minutos. Faça essa experiência na próxima vez em que você sentir fome. Sentiu o desconforto do estômago? Olha no relógio. Procura fazer outra coisa, se distrair e dali a mais ou menos 15 ou 20 minutos, observe se você está sentindo fome. E aí há algumas pessoas que pensam assim e já me disseram, mas Luciano, me desculpar, mas comer é automático, né? Um amigo meu chegou com um saquinho de pão de queijo, né, Teres? Um amigo meu chegou com um saquinho de pão de queijo lá no trabalho e infestou o estúdio da Rádio Luciano com aquele cheirinho gostoso. Você há de convir, a gente tem que comer. Não, a gente não tem que comer, né? Quando é que a gente tem que comer? Quando for a hora de comer, né? Então é muito importante a gente aprender a lidar com essa fome. E uma coisa que interfere demais é o que a gente chama de pensamentos sabotadores. Eu não vou conseguir.
eu já tentei outras vezes e eu nunca levei a minha dieta ao final, não vai ser agora que eu vou levar. Todo mundo consegue emagrecer, só eu que não consigo emagrecer. O que a gente precisa fazer? A gente precisa enfrentar esses pensamentos, não fugindo deles, mas colocando diante deles outro tipo de pensamento, que é o que a gente chama de pensamento adaptativo. Você vai se lembrar que no começo eu disse que a gente não muda comportamento se a gente não mudar o pensamento. Então, se vem à sua cabeça a seguinte ideia: eu não vou dar conta porque é muito difícil. Você pode substituir esse pensamento por um outro, que é o seguinte: estar difícil agora não quer dizer que vá continuar difícil o tempo todo. Se vem à sua cabeça a ideia, mas espera aí, eu já tentei outras vezes e eu não consegui, eu não vou conseguir agora. Você pode substituir pelo seguinte pensamento: se eu fizer um levantamento de qual a causa para eu não ter conseguido emagrecer das outras vezes, eu posso perfeitamente modificar a minha atitude e conseguir dessa vez, né? Outro pensamento que é muitas vezes equivocado e é o que a gente chama de uma distorção cognitiva é o fato de que para muitas pessoas, ou tudo ou nada. Já tive caso de uma paciente se virar para mim e dizer assim: Luciano, voltei ao meu endocrinologista ontem, a minha meta era perder 20 quilos. Qual foi a minha pergunta? Nossa, e aí, você conseguiu? Quanto que você emagreceu? Nossa, Luciano, emagreci 16. Nossa, mas genial, de 20 você conseguiu. Luciano, você não está entendendo. Eu tinha que emagrecer 20. 16 quilos para mim não servem. Luciano, na minha cabeça é assim: ou tudo ou nada, né? Então a gente cai naquele excesso de humor. E as outras 3 últimas habilidades que a gente precisa desenvolver: o planejamento. Quantas e quantas pessoas acabam saindo da dieta porque não se organizaram ou se organizaram mal? Eu sei que eu tenho que levar, por exemplo, uma banana para eu poder comer na hora do lanche no meu trabalho. Eu acordo atrasado, não deixei nada pronto no dia anterior, saí correndo porque eu não queria chegar mais tarde ainda, deixei a banana em casa. Resultado: na hora do lanche, em vez de eu comer a banana, que seria mais saudável, eu acabo tendo que comer um pão de queijo, né? Seguir o planejamento. Ramon, ouvintes, vocês sabem me dizer qual é uma das maiores causas de as pessoas não conseguirem seguir o seu planejamento? É justamente o fato de que, além de elas terem se organizado mal, elas dão para elas mesmas a oportunidade de seguir ou não. O que eu quero dizer com isso? Se eu sei que eu não posso comer um pão francês, tá? Ou um pão doce, se eu começar a pensar da seguinte maneira: peraí, eu não sei se eu como, eu não sei se eu não como, deixa eu olhar para esse pão, deixa eu ver a cara dele, é o primeiro passo para que você acabe comendo. Por outro lado, se eu colocar na minha cabeça: Luciano, você não tem opção, você não pode comer o pão de sal e não vai comer e ponto final, automaticamente fica muito mais fácil seguir o seu planejamento alimentar. E a última habilidade: retomar o planejamento quando a gente tem uma escapadela, não é? Não tenha dúvida, a gente é humano. E aí a pergunta é a seguinte, Ramon: se você estiver indo para casa, por algum motivo você não perceber um quebra-molas na sua frente e passar sem diminuir a velocidade, qual vai ser a sua atitude no próximo quebra-mola? Frear, não é? Você não vai pensar assim: já que eu passei por cima de um quebra-mola hoje, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar por cima de todos os outros hoje sem frear e amanhã eu volto a frear de novo. Você não vai fazer isso, não é? Da mesma forma em relação à alimentação. Tem muitas pessoas que, se no café da manhã comem alguma coisa que não deveriam ter comido, vou chutar o balde o resto do dia hoje e amanhã eu volto para a minha dieta. Não, a gente precisa voltar imediatamente. Então, vamos intervalo rapidinho? Vamos lá, Ramon? E aí a gente volta para as perguntas. Tá, ok. Esse é o Lodivando pro Exame, não sai daí, na Alternativa FM é sim, muito mais emoção. Bom dia, vamos lá para as perguntas? Vamos lá. A primeira pergunta é assim: após o nascimento do meu filho, meu corpo nunca foi o mesmo. Tento emagrecer e não consigo. Existe alguma explicação?
A explicação possível, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente busca explicações que valem para absolutamente todas as pessoas, né? Quando a gente fala em ciência, é óbvio que a gente tem que entender que há uma objetividade, sim, mas algumas pessoas, após um processo de gestação, têm uma facilidade maior para poder voltar ao corpo que tinham, e outras pessoas talvez um pouco mais de dificuldade. O que ajuda a gente a compreender é o seguinte: o processo de gestação, a gravidez, é uma das coisas mais lindas da espécie humana, né? É algo absolutamente fantástico, espetacular, quer dizer, um ser humano sendo gerado dentro do corpo de outro ser humano. Mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas não têm a noção do impacto e do nível das transformações pelas quais o corpo da mulher passa durante o processo da gravidez. Do ponto de vista hormonal, por exemplo, o simples fato da realização do parto já é suficiente para que haja uma mudança drástica nas taxas hormonais. Existem vários fatores que podem contribuir. Até que ponto uma pessoa, uma mulher, ela pode voltar a ter exatamente o corpo que ela tinha antes? Isso é relativo. Isso vai depender do hábito alimentar, isso vai depender do quanto ela engordou durante a gestação. Há mulheres que durante a gestação engordam, por exemplo, 25, 30 quilos. Há outras mulheres que têm uma alimentação tão equilibrada e tão bem orientada que acabam emagrecendo muito menos. Existe um mito que a gente tem que tomar muito cuidado com ele, que é aquele de muitas pessoas que dizem que a mulher, quando ela está grávida, ela tem que comer muito mais porque ela come para dois. Não é? Isso não existe. Isso é uma ideia extremamente perigosa. A mulher, ela pode ter o processo de gravidez todo com muita tranquilidade, com muita naturalidade e com uma alimentação extremamente regrada, extremamente equilibrada. Pós-gestação, uma série de questões vão contribuir para que o corpo dela se modifique e pelo menos se aproxime bastante daquilo que era o corpo dela antes da gravidez. A prática de exercício físico, uma alimentação equilibrada, uma alimentação bastante saudável. A questão do sono é fundamental. A gente sabe que enquanto a gente dorme, o organismo da gente, ele realiza uma série de funções, entre elas o equilíbrio entre os próprios sistemas, não é? O que eu sugiro é que a nossa ouvinte, ela procure uma orientação médica, né? Normalmente, de início, se faz aí uma série de exames para poder ver a condição clínica, enfim, e para que ela seja bem orientada. Agora, não tenha dúvida de que o processo da gravidez realmente traz muitas transformações, inclusive para o corpo feminino. Meu marido retém muito o que sente. Não se abre. Esse não é muito do tema, não. Uhum. Meu marido retém muito o que sente, não se abre. Sinto que ele está triste, mas não conta o motivo. Isso é comum? Olha, comum pode até ser mais comum do que a gente imagina, no sentido de que é cada vez maior o número de pessoas que agem dessa forma. Perguntar se é o ideal, não é o ideal, não tem a menor dúvida. Não é? O que acontece é que quando a gente vai passando por situações que são desafiadoras na vida da gente, problemáticas, enfim, se a gente não soluciona, o que vai acontecendo é que a gente pode comparar uma espécie de panela de pressão. Se a água acaba, aquilo pode vir a explodir. O copo d'água que vai enchendo, 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 mais cedo ou mais tarde ele vai transbordar. Não é? Então, não é o ideal e o melhor que se faz é orientá-lo para que ele busque uma ajuda. O uso de medicamentos, acredito que seja para emagrecer, o uso de medicamentos influencia no humor? Sim, tanto é que em casos, por exemplo, de depressão, o medicamento ele é, em muitos casos, extremamente necessário para que haja uma estabilização do humor. Eu acredito que a pergunta da nossa ouvinte seja, no caso, a medicação, muito provavelmente, para emagrecer, né? E aí depende realmente da medicação. Há medicações, por exemplo, que eu tenho conhecimento de que elas trazem, por exemplo, muito enjoo durante um determinado período. Agora, a medicação, de maneira geral, ela acaba dependendo um pouco do tipo de organismo da pessoa. Algumas pessoas se adaptam muito com algumas medicações e outras pessoas não.
mas com toda certeza a pessoa mais indicada para responder a essa pergunta é talvez, por exemplo, um endocrinologista. Tá? E uma coisa fundamental vale a pena a gente esclarecer, que as pessoas não tomem nenhuma medicação por conta própria. Não é? Até porque não quer dizer que um determinado remédio surtiu efeito para uma pessoa, não quer dizer que vai surtir para outra. Deixa uma boa pergunta, não é? Hoje em dia é muito comum. Acompanho muitas pessoas no Instagram com perfis fitness. Tento repetir o que vejo, mas acabo ficando mais triste por não conseguir os mesmos resultados. Ao mesmo tempo, não sinto a necessidade de acompanhar. O que fazer nesse caso? Não sinto a necessidade de acompanhar. Eu sinto a necessidade de acompanhar. Ah, entendi. Tá. Isso aí, o que acontece normalmente é o seguinte. Em primeiro lugar, a primeira parte da pergunta. A gente tem que deixar claro que cada corpo é um corpo. Não é? E uma das piores coisas que podem acontecer atualmente é justamente essa pressão que a gente recebe, seja por parte da mídia ou seja por parte de outras pessoas em relação a um padrão de um corpo físico. E aí o que acontece é que normalmente a gente acaba prestando mais atenção no outro do que especificamente na gente mesmo. Né? Então, quando ela diz que ela ao mesmo tempo não consegue deixar de seguir, certamente isso acontece em função de uma insatisfação muito grande que ela tem com o próprio corpo e ao mesmo tempo essa preocupação que a gente acaba tendo de igualar o corpo da gente ao do outro. Né? Então, infelizmente o tempo está acabando, né? Hoje eu pergunto, só falar rapidinho, minha filha acompanha muitas séries depressivas. Isso pode atrapalhar? O que eu faço nesse caso? Rapidinho. Depende da estrutura emocional da filha dela. Algumas pessoas, por exemplo, se a gente pegar um exemplo bem simples, algumas pessoas veem um determinado filme e se debulham em lágrimas. Outras pessoas necessariamente sequer se emocionam de forma alguma com aquilo. Nós tivemos durante um tempo, inclusive, aquela série 13 Reasons Why, não é? Da Netflix, que ilustrou a questão do suicídio. Para muitas pessoas era uma coisa horrível, para outras pessoas foi positivo, porque incentivou as pessoas a refletirem. Então, não é necessariamente o fato de seguir ou não que vai ser prejudicial. A questão é a maneira como lida com isso. Muito obrigado pela presença novamente. Eu que agradeço, Ramon, ouvintes, Teres, pela oportunidade, né? O Prozame também agradece. Sejam todos apaixonados por si mesmos, obcecados pela vida em plenitude e não abram mão de serem felizes. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.